Diálogos 83, sempre um papo com gente fina, inteligente, sincera. E hoje estamos aqui com Estela Bezerra, como é mais conhecida, ou Estela Isabel. Seja bem-vinda, se apresente, diga para quem não lhe conhece ainda quem você é e a que veio. Gratidão, Romão, por ter aberto aqui o Diálogos 83 para me receber e para a gente dialogar um pouco, né, sobre as coisas que interessam, que importam na vida da cidade, né? A cidade é a gente fala que a cidade é um órgão vivo e a gente vive nessa cidade e precisa dela para uma série de atividades simples, como trabalhar, estudar, ter lazer. E eu sou uma agente política, né, que nasci nessa cidade, na periferia dela, e aprendi ao longo da vida que era necessário organização social e política para que a periferia tivesse acesso àquilo que é essencial na vida cotidiana dentro de uma cidade, que é o transporte público, que é a saúde, que é a educação, que é o lazer, né? Que é a possibilidade de se expressar, principalmente a juventude que precisa expressar sua vivência, sua identidade, sua expressão artística e cultural, e que muitas vezes não se tem esse direito na cidade. Então eu sou essa, você perguntou a que veio, né? Eu sou uma mulher que comecei como ativista de cultura, ativista na juventude que buscava direitos básicos como transporte. Depois, na universidade, me torno um ativista dos direitos das mulheres. A sociedade é interessante porque nós vivemos na sociedade uma organização de dominação e de valores que colocam as mulheres e os homens primeiro separados, depois hierarquizados, como se o homem fosse espontaneamente melhor e superior às mulheres. Isso está, inclusive, nas religiões, é reproduzido pelas instituições. Então, o valor dos homens é superior ao valor das mulheres. O valor das pessoas brancas é superior ao valor das pessoas de cor, seja indígena, seja negro, seja de etnia asiática, né, como a gente conhece os amarelos. E também se tem essa distinção e essa hierarquização nas orientações sexuais. Ser hétero é melhor do que ser LGBTQIAPN+, e ser pessoa que não tem deficiência é superior à pessoa que tem deficiência. Então, a sociedade é toda hierarquizada em termos de dominação e eu percebi logo cedo que essas amarras me impediam, como mulher negra e lésbica de periferia, de viver de maneira bastante ampla ou simples a minha liberdade, a minha condição de ser humano, né? De ter direito à oportunidade, de ter direito a me expressar, de ter direito a não sofrer violência, principalmente a não sofrer violência, né? Porque uma das principais formas de dominação é o uso da violência contra o corpo, ou violência simbólica ou violência material. E aí eu entro no feminismo e, a partir daí, sou indicada para ser secretária das mulheres em 2005, no governo de Ricardo Coutinho. Passo 2 anos como secretária, vou para a Secretaria de Transparência Pública, passo 2 anos nessa secretaria na recondução de Ricardo ao governo do município. Lá em 2008 para 2009, eu me transformo em secretária de Planejamento da cidade. E foi quando eu aprendi o que era a topografia, não só geográfica, mas a topografia social de João Pessoa à época. A cidade que não tinha integração de ônibus e passou a ter a integração que permitiu que a gente saísse da origem até o destino com uma só passagem. A cidade que não tinha centro de referência da atenção às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual e passou a tratar esse problema dentro do orçamento público. Então, eu sou esse agente político que traz essa diversidade para dentro da política e busca fazer com que o orçamento público chegue nessas questões, que não é problema menor, porque mulher é mais da metade da população, negro é mais da metade da população, população LGBT é muito frequente na população, então nós estamos tratando de questões de grande monta. Estela, eu não sei se você está por dentro disso, se não tiver não tem problema, mas eu tenho a impressão,
Até uma coisa que a gente escuta muito na rua, que quem acabou com o terminal de integração, esse terminal de integração que você falou, que se pagava só uma passagem e tal, foi o Luciano Cartacho. Isso é verdade? Não, é em absoluto. Quem assassinou e desmontou tanto o sistema de saúde como o sistema de transporte público foi Cícero Lucena. O que Luciano fez é que no período da pandemia, ele não só desativou a integração, como desativou o transporte público, porque nós tivemos lockdown, que chamam lockdown, mas nós tivemos paralisação, porque ele seguiu corajosamente a orientação da vigilância sanitária, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para impedir mais mortes por Covid, teve que diminuir o número de aglomeração. E aí, ao diminuir o número de aglomeração, diminuiu o número de circulação de transporte, inclusive suspendeu durante alguns dias o transporte e voltou a atuar com o transporte público, mas quem destruiu completamente o terminal de integração e a possibilidade de ir e voltar com o mesmo valor foi o atual prefeito. O atual prefeito fez mais males ao nosso transporte público. Na gestão de Luciano, nós temos 64 bairros, 124 comunidades. A gente está aqui no IPEs, Bairro dos Estados, Mandacaru, bairro Padre Zé. Toda essa região aqui é a região da Grande Mandacaru, né? Essa parte, tem uma parte dos IPEs e a parte do Bairro dos Estados que é mais ocupada pela classe média e uma parte que é mais ocupada pela população popular, a população assalariada. Essa turma, aqui nessa região, você tem Vila Japonesa, você tem Porto João Tota, tem várias comunidades que são ainda em números superiores aos bairros. Nós tínhamos, na gestão de Luciano, 120 linhas de ônibus. 120 linhas. Hoje nós temos 80 linhas de ônibus. Essas 80 linhas de ônibus, elas, durante o final de semana, a maioria dos bairros de periferia tem apenas 2 ônibus para rodarem, né? Então, Cícero não só fechou o terminal de integração, e é uma grande mentira dizer que foi Luciano que fechou, mas ele reduziu a quantidade de linhas disponíveis, ele precarizou essa oferta, porque é uma concessão pública, e sendo uma concessão pública não é responsabilidade de empresas, é responsabilidade de gestão. Se o gestor anterior conseguia manter com a mesma empresa, é porque esse atual gestor também poderia, mas ele não tem interesse nisso, né? Ele não tem interesse de manter as pessoas tendo acesso à mobilidade, porque a cidade que ele idealiza é uma cidade de carros, não é uma cidade de pessoas. A cidade de pessoas é uma cidade que tem árvores, é uma cidade que tem ciclovia, é uma cidade que tem passeio público, é uma cidade que tem parque. Então, a concepção do atual prefeito não é só de quem não tem direito a transporte, mas é quem não tem direito à habitabilidade, à qualidade de vida na cidade. Como é que ele é responsável pela extração de mais de 1.000 árvores dentro da cidade de João Pessoa? Ele tira árvores para plantar cimento, piche, e, ao mesmo tempo, não permite que a população tenha um transporte coletivo de massa, de qualidade, que caiba no bolso do trabalhador e da trabalhadora. Porque todos nós, mesmo tendo carro, a gente deixaria de andar de carro, deixaria o carro na garagem se o transporte público coubesse no nosso bolso e coubesse nas nossas necessidades. Agora, eu recentemente tenho andado muito por conta do processo eleitoral, e eu escutei pessoas dizerem que moram no BDI, o BDI é o bairro das indústrias, e relatarem, Romão, que saem de 5h10, 5h20 de casa, chegam no Bessa, que é seu ponto de trabalho, às 8 horas da manhã. À noite, às 18 horas, chegam de 9 horas da noite em casa. Então, gasta 2 horas para ir, 3 horas para voltar. Você trabalha 8 horas, ganha um salário mínimo e perde 5 horas da sua vida dentro de um transporte que você não consegue fazer uma leitura, porque ele vem lotado e você sofre vários desconfortos. Para a mulher ainda é uma ameaça a mais, porque a mulher sofre importunação dentro de um transporte cheio. Pode ser por vontade, pode ser sem vontade, mas é desconfortável para todo mundo. Para as mulheres ainda
tem o adendo, né, da importunação. Então, o responsável pela precarização do serviço de transporte é Cícero. E se Cícero não estava de acordo que tivesse sido fechado, por que continua fechado? É uma mentira tão absurda, que é tipo assim, eu não sou responsável. Você é o responsável. Você é o responsável pelo caos que a cidade está vivendo, pelo sofrimento que a periferia tem vivenciado, porque não há compromisso dessa gestão com a emancipação do povo pessoense. Quem pegou na rodilha é porque pode com o peso do pote, né? Estela, você é uma militante bastante qualificada. E aí o jovem que está assistindo ao programa agora, muitos jovens assistem, inclusive, muitos alunos meus, eles ficam se perguntando como é que uma mulher, como você já se definiu, como uma mulher de periferia, entra na política. Como foi que você entrou na política? Olha, o principal caminho foi esse que eu te falei, né? Eu logo cedo senti que eu não tinha acesso ao básico. A primeira motivação era o transporte público. Eu era jovem de periferia, eu era narcopunk. Então, isso é bom, hein? Eu não só queria o transporte, mas eu queria também ter acesso à minha música, ter acesso à minha estética. E era uma estética e um movimento cultural considerado que sofria preconceito, né? Então eu não tinha esse espaço, nós não tínhamos as referências dos nossos cantores, do nosso jeito de vestir valorizado, ao contrário, éramos discriminados. E ter andado com essa opressão me fez reagir positivamente. Então a primeira reação positiva foi me reunir com o meu agrupamento social para poder reivindicar. O transporte era uma coisa básica e eu entendi que política é isso. A primeira vez que eu me interessei por política foi porque eu me interessei por resolver um problema de falta de direitos, né? E o transporte foi essa primeira simbologia, essa primeira materialidade que me fez me organizar para isso. Eu também sou de uma geração de estudantes que lutou pela meia entrada e pela meia passagem. Nós não tínhamos isso garantido, isso foi uma luta social. Não foi nenhum governante, nenhum deputado, nenhum vereador que deu. Foi a produção do movimento social que disse, olha, nós temos um direito e precisamos ser tratados diferenciado. E eu fazia parte desse grupo que produzia sentidos para a política, que demandava da política que criasse leis e que criasse orçamento para poder assistir às nossas necessidades. Eu aprendi a fazer política assim. Quando eu entro no movimento de mulheres, aí tem uma série de coisas. A delegacia das mulheres, especializadas às mulheres, não foi uma ideia do político, nem foi uma ideia das câmaras, nem das assembleias. Foi uma ideia do movimento de mulheres que pautou o setor político, a democracia representativa, para que ela nos respondesse. Depois nós fizemos toda a atenção à violência contra a mulher, que eu lutei como formuladora no movimento de mulheres e depois, como secretária, eu tive a oportunidade de implantar. E aí veio a Lei Maria da Penha. Tem uma série de legislações, como a atenção integral, a saúde, que ela surge na sociedade. Então, a sociedade é a primeira célula e a maior célula da política, porque ela é quem demanda e ela é quem formula. Mas ela precisa ter representação de seus interesses dentro da democracia representativa. Então, o que é que eu enxerguei? Primeiro que era necessário me organizar socialmente, em grupo, em coletivo, para poder reivindicar e ter mais força. Já que a gente não tinha o poder da economia, a gente só tinha o poder da organização social. Depois eu entendi que se eu estou dentro das instituições públicas, da política institucionalizada, que é o executivo e é o legislativo, eu tenho mais condição de incidir e de dialogar com essa sociedade organizada e garantir esses direitos. Então, eu sou da turma que estava contra as mudanças que o ensino médio sofreu. O ensino médio teve um ataque na sua concepção de educação e uma diminuição drástica das disciplinas de geografia, história, sociologia, filosofia. Sociologia e filosofia que no período da ditadura foram retirados da grade de educação, que é uma conquista recente e ainda com mínimo de conteúdo sendo dado no ensino médio e no ensino fundamental. Então, eu entendi, e aí isso é para a juventude,
que o primeiro lugar de se fazer política é dentro da coletividade onde você tem identidade. Então, quando eu era do que se chama juventude, eu reivindicava por cultura, por lazer e por transporte. Quando eu fico mais estudante, mais maduro, eu vou reivindicar por segurança para mim, para minhas companheiras, porque as meninas andam de bando, os meninos também andam de bando, mas as meninas andam de bando porque sozinhas nós somos mais vulneráveis. A intenção de andar de bando de um grupo e de outro são diferentes, né? Exatamente, as meninas andam de bando para se proteger. Os meninos têm os laços de coleguismo, tem uma coisa de proteção também. Os meninos em coletividade se protegem, mas os meninos têm um uso da coletividade mais para se expressar e as meninas da coletividade mais para se protegerem. Estela, o movimento estudantil morreu? Olha, não morreu, mas ele passou por muitos processos. Olha, eu fiquei muito alegre que o movimento Ocupa IF foi um movimento que deu lição para a gente, deu banho de lição para a gente, de resistência ao golpe que o Brasil sofreu, o golpe da democracia em 2016. Nós tivemos a retirada de uma presidenta eleita que não tinha cometido nenhum crime administrativo, nenhum crime financeiro, nenhum crime político e eleitoral, e essa mulher foi retirada e foi colocado no seu lugar o seu vice, em acordo do PSDB com o MDB, e que a bola da vez foi retirar direitos trabalhistas, direito previdenciário e promover a ascensão da ultradireita no Brasil. Naquele momento, nós tivemos coisas esquisitas acontecendo no Brasil anteriormente. Em 2013, um movimento de protesto contra o aumento do transporte público, que era apolítico, que era apartidário. Aquilo fez crescer um movimento sem destino, sem direção. E, na sequência, nós tivemos uma resistência muito grande dos estudantes de ensino médio dos IFs, que foram as escolas mais atingidas pelo período do golpe. Por quê? Porque os IFs ainda têm uma classificação e uma qualidade da educação acima da média no Brasil. São centros de educação, de pesquisa, de ensino de excelência. O Brasil chega, a média dos IFs, dos alunos e dos professores, é média de país de primeiro mundo. É verdade. Então, foi ali que foi feito o primeiro ataque, o primeiro desmonte. E também foi ali onde a gente teve no Brasil, nos governos de Lula, mas principalmente no governo de Dilma. Dilma é a presidente que mais vai investir em educação e em infraestrutura. A transposição do Rio São Francisco aqui na Paraíba, né, no Nordeste, que pega Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, ela teve 90% da sua obra executada e financiada no governo de Dilma. O início, 4%, é no governo de Lula. E pouca gente sabe disso, né? Porque Dilma. a grande mídia estava colocando o holofote do outro lado, né? Exatamente. Temer, quando veio aqui na Paraíba fazer a pseudo-inauguração de uma obra que estava inconclusa, ele não teve participação popular para fazer. E Lula, já fora do cargo, veio junto com Dilma, já fora do cargo, fazer uma inauguração, e o povo do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, vieram para Monteiro para fazer essa celebração. E, à época, o governador era Ricardo Coutinho, e isso eu acho que é um dos momentos mais marcantes. Então, Romão, voltando para a juventude, o primeiro caminho para alguém que não é da oligarquia, que não é tradicional da política, entrar na política e entender que a política é organização social e, de fato, querer representar o anseio não da sua família e não do seu agrupamento, mas de um segmento da sociedade onde você se sente identificado e integrado. E aí tem muitas lutas, porque o Brasil, como já disse antes, ele é organizado em sua estrutura de direitos, de acesso a direitos e a oportunidades, bastante hierarquizada. E lembrar que política, viu, gente, não se faz só com mandato, não, viu? Eu acho que o maior tempo que se passa na política é sem mandato, né? É justamente dessas organizações aí, né? Exatamente. E é onde se produz mais sentido. Eu tenho várias legislações que têm um impacto positivo na vida das pessoas. Nenhuma delas saiu da minha cabeça. Todas elas saíram de diálogo com a população ou de minha observação de uma coisa que não está funcionando bem na sociedade. Estela, eu vou lhe perguntar uma coisa que, se eu não
não perguntar, o pessoal que é da minha idade vai me matar. Em 2011, você venceu a disputa interna contra Luciano Agra para ser a candidata do PSB. Sim. O que prevaleceu para que seu nome fosse lançado e não de Luciano Agra? Porque havia um comentário na época até que Luciano Agra nem queria. Mas isso não é verdade, ele queria, né? E aí foi colocado no partido e tal, mas o que prevaleceu para que o seu nome fosse o nome lançado pelo PSB e não de Luciano Agra? Olha, ele queria e outras pessoas também queriam. Em 2011, eu tinha cheguei a fazer um lançamento da minha pré-candidatura a vereadora. Então, eu estava naquele time do PSB que ia ser candidata a vereadora e eu tinha já resistido vários em outros momentos, porque quando eu entro em 2005 para a gestão pública, para a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, que depois se transforma em secretaria, eu não tinha a intenção de ser candidata a absolutamente nada. Eu tinha entrado para fazer a política de igualdade de gênero funcionar e captar um pedaço do orçamento público e se transformar em serviços e em oportunidades para as mulheres. E começamos a fazer isso. E aí eu demonstrei que tinha uma capacidade de resolver problema e de visão de intersetorialidade. Fui convidada por Ricardo para ser secretária de Desenvolvimento Humano. Eu não aceitei porque eu ainda não tinha promovido as mudanças que eu precisava mudar como coordenadora de políticas para as mulheres. As pessoas até diziam, como é que você não aceita não ir para uma secretaria e ficar numa coordenadoria que é metade do salário? Eu disse, não, mas isso aqui é a minha missão. Isso aqui é meu propósito. Eu não entrei no governo para ser secretária, para fazer uma carreira de secretária, mas aceitei. Depois coloquei a Secretaria das Mulheres, os centros de referência funcionando, os equipamentos de atenção à mulher vítima de violência funcionando. Eu aceitei o desafio de ser secretária de Transparência depois de planejamento. O que é que acontece? Eu me transformo dentro da administração numa pessoa que tinha bastante conhecimento. Quando o Ricardo se reelege em 2008 e já tinha uma expectativa de Ricardo concorrer a ser governador, eu sou aquela pessoa dentro do agrupamento que começa a sistematizar todas as informações do que a gente tinha produzido e coloca elas em termos de comparação, em termos de... que a gente tem duas maneiras de aprender. Você que é professor sabe disso, a gente tem duas formas de aprender. Uma é pela repetição e outra é pela comparação. A repetição, ela funciona bem na persuasão e ela está ali nos primeiros anos de aprendizagem. A gente aprende a falar repetindo. Mas a comparação é um tipo de inteligência mais refinada, mais sofisticada que a gente utiliza. E aí a gente começou a produzir dados e esses dados viraram informações e essas informações produziram conhecimentos que nos dava a condição de fazer comparações. E isso elevou o nível da discussão política para outro patamar. E isso tinha a ver não só com o que a gente produziu como informação, mas o que a gente tinha realizado enquanto processo de gestão pública na cidade de João Pessoa. E eu fui identificada como essa pessoa que tinha essa capacidade. Quando aconteceu o que a gente chama de cisania, né, quando o processo de disputa interna, que não era feita com o meu nome, mas os outros nomes não apareciam, mas nomes como Nonato Bandeira, que é o secretário de comunicação, esse sim tinha uma ambição muito grande, queria muito ser o prefeito, por isso ele começou a desconstruir a imagem de Luciano Agra, porque ele, enquanto secretário de comunicação do Estado, ele começou a desconstruir a imagem de Luciano Agra através de alguns interlocutores da mídia que o tempo inteiro criticavam Luciano. E eu estava sempre ali ao lado de Luciano para poder dar os dados, meio que amparando aquele choque que batia em cima dele constantemente na busca da desconstrução de Luciano como candidato. Luciano Agra era o meu candidato. E eu sei que nesse momento dessa cisania e desse agrupamento disputando internamente, era um agrupamento que já acompanhava Ricardo há mais tempo, meu nome surge como nome de confiança, né, do partido e de Ricardo, que era a liderança do momento, para substituir uma briga que não estava gerando consenso, não gerava consenso de maneira nenhuma. E aí eu saio como
como pré-candidato, e a gente tem uma disputa, e essa disputa fez com que Luciano Agra levasse a base da administração da prefeitura, que ele tinha conquistado na construção junto com Ricardo, tinha sido vice de Ricardo, para apoiar a candidatura de Luciano Cartacho, que teve a sorte naquele momento de sair com candidatura própria do PT e, ao mesmo tempo, contar com a estrutura da administração pública municipal para fortalecer a sua campanha. Mesmo assim, ali em 2012, eu, como que chamam de neófita, todo mundo desconstruía, porque, na verdade, não era a mim a desconstrução, era para bater em Ricardo, né? Eu não tinha vida própria ainda como uma pessoa que disputava cargos eletivos, mas naquele momento a batida para bater nele tinha que bater em mim, e eu ainda terminei na terceira posição e não na quarta, né? E concorrendo com Zé Maranhão. Por poucos votos, não foi para o segundo turno. Zé Maranhão, o atual prefeito, e Luciano Cartacho, e eu fiquei ali a 580 votos de diferença de Cícero, que foi para o segundo turno com o Cartacho, né? Teria sido um outro debate, porque tanto eu como o Luciano éramos as novidades à época na política e tínhamos muita visão do processo da cidade, e o debate teria sido muito rico se a gente tivesse conseguido os dois passar para o segundo turno. É interessante ouvir a senhora explicando toda essa história, porque quando a gente escuta a pessoa que participou desses eventos é diferente, e também há uma distorção muito grande, com toda sinceridade. E aí eu não estou falando nem como comunicador, nem como podcaster aqui, nem nada. Eu estou falando como um leitor das notícias da época. Há uma distorção muito grande entre o que a senhora está me dizendo hoje e o que saiu na mídia. Inclusive, são as narrativas, né? As narrativas. Inclusive, na época eu lembro, não, Luciano Agra não quer, mas ele vai nos braços do povo, porque é o povo que quer e tal. E a gente vê que a história não foi bem assim, né? Respeitada a memória, claro, de Luciano Agra, mas notas que ele queria. Né? E Luciano Agra tinha sido o secretário de Planejamento. Veja bem, Luciano Agra, assim como João Azevedo, e eu digo isso com muita tranquilidade, a tranquilidade de quem está na política há algum tempo, e não sou mais nenhuma neófita e sempre soube fazer leitura de informação. Eles jamais teriam conquistado. Luciano não seria prefeito de João Pessoa se não tivesse sido vice de Ricardo. E João não seria governador da Paraíba se Ricardo não tivesse escolhido e colocado a mão. Então, Luciano Agra, ele desejava ser, sim, continuasse na condição de prefeito, e ele fazia parte desse agrupamento e tinha tido o privilégio de ser escolhido para ser o vice, sabendo que Ricardo ia sair para governador e que a prefeitura certamente ficaria na mão dele, porque isso era um gesto de profunda confiança que Ricardo fez, porque, por exemplo, se Gervásio Maia tivesse vivo, Gervásio Maia faleceu no meio do processo. Na construção que vinha se fazendo, o sujeito político, a figura política mais proeminente para ser o vice de Ricardo à época, teria sido Gervásio Maia, que traria, somaria ali com a participação do MDB, que era a origem do partido de Gervásio Maia. Então, todas essas pedras foram movidas a partir de acontecimentos que a gente não tem controle sobre eles. E eu aprendi muito nesse processo. Eu acho que eu deveria escrever, na verdade, era um livro, porque é uma boa ideia. Tem as histórias de bastidores. Agora, você imagina se houve uma aclamação popular sobre a candidatura de Luciano Agra, se Luciano Agra não era sequer conhecido o suficientemente ou tinha sido testado ele mesmo concorrendo a qualquer cargo público. Então, mas a senhora lembra que saiu isso na mídia? Era uma narrativa forçada, né? Qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento dizia, mas como é que há uma aclamação em torno do nome de Luciano Agra se Luciano Agra passava assim pelos lugares públicos sem ser reconhecido pela população, entendeste? Agora sim, falou em Gervásio Maia, Ricardo iria apoiar. Eu devia ter perguntado isso a ele, na verdade. Já vou antecipando que eu devia ter perguntado isso a ele. Mas será que Ricardo ia apoiar Gervásio Maia do MDB em vez de apoiar alguém naquele momento do PSB? Será que isso aconteceria? Gervásio tinha sido um aliado muito importante no processo da gestão pública, e Gervásio é uma pessoa
muito forte, né? A morte dele deixou uma lacuna na política da Paraíba. A política da Paraíba perdeu algumas figuras relevantes na história da política. Homens que eu, por exemplo, não concordo com a trajetória, são de oligarquias ou vieram de partidos mais conservadores, mas, contudo, preservavam duas coisas que eu acho fundamentais de estar na política, que é o espírito público, né, e o respeito pela república, né, a res pública, o respeito pelo aquilo que é público. E Gervásio tinha isso e tinha uma construção juntamente com o Ricardo. Ricardo não é um oligarca. Se você observar, se ele fosse um oligarca, ele tinha colocado irmãos e pessoas da família na política. E hoje alguém pergunta assim, mas a mulher dele agora é candidata. Mas a mulher dele é candidata porque ela quer ser candidata. É um desejo dela estar na política. Não é um desejo dele. E aí não dá para cercear o desejo de uma pessoa que é legítima e que é real e que já se envolvia com processos políticos antes. Mas, concretamente, ele não teria problema nenhum, porque ele construiu-se politicamente em alianças e em diálogos com outras lideranças. Estela, aí você perdeu o pleito para a prefeita, mas, em seguida, é eleita deputada estadual, a deputada estadual mais votada aqui de João Pessoa. Quando você chega à Assembleia, você já chega com clareza sobre o que você iria propor lá, ou as demandas foram surgindo no decorrer do mandato? Eu chego na Assembleia no período em que o Brasil está vivendo a derrocada da democracia, né? E a ascensão da ultradireita. Eu chego na Assembleia em pleno golpe. Num ambiente extremamente hostil, né? Ricardo era o governador, né, reconduzido, isso me dava muitas garantias. Eu virei a primeira presidente da CCJ. A CCJ é a caixa de ressonância, né, é a principal comissão de trabalho, né, é o cérebro da produção legislativa de uma Assembleia, de uma Câmara, de um Congresso. Então, é muito importante. Eu virei essa pessoa que presidia o filtro das legislações. Ali me tornei mais importante por ser uma jogadora de defesa do que de ataque. Então, ali eu filtrava escola sem partido, retirada de ataque ao plano decenal de educação, militarização das escolas. A gente fazia uma proteção muito grande para o que estava sendo produzido nacionalmente, né? Para esse retrocesso ético e político que estava acontecendo no Brasil. Mas eu não tinha uma ideia do que era ser deputada. E eu fiquei muito abalada e muitas vezes até decepcionada. Eu me lembro que em 2018, no início de 2018, eu não me enxergava candidata novamente. Eu me torno candidata ali em março, quando no evento do assassinato de Marielle Franco. Quando Marielle e Anderson são assassinados, são executados, aí eu, que estava assim, muito depressiva, porque Dilma tinha sido deposta, porque a gente tinha perdido uma série de direitos, que houve o congelamento do orçamento público. Até hoje a gente convive com um negócio chamado congelamento do orçamento público. E é absurdo. Do governo Michel Temer, né? Do governo Michel Temer, que virou... A gente ainda convive com desigualdades. Eu podia falar de muitas coisas, mas vou falar só dessa aqui. A gente tem hoje um investimento no agronegócio que não paga R$1 de impostos ao Brasil de 5 vezes mais, ou seja, 500% do que o investimento do Seguro Safra para a agricultura familiar. Em contrapartida, a agricultura familiar, além de gerar impostos e pagar impostos para o Brasil, de retornar uma parte do dinheiro para o governo federal, é ela quem leva o alimento para a mesa do trabalhador e da trabalhadora. Não é o latifúndio, nem é o agronegócio, nem é nenhum desses não é a soja, não é o sorgo, não é nenhuma desses alimentos são consumidos por nós. O que a gente consome é o inhame, é a macaxeira, é o abacaxi, é a tomate, é a cebola. Então, nós temos muitas desigualdades no Brasil que foram aprofundadas com esse processo, e eu entrei na política nesse momento. Eu fui levada à política num momento de expansão de direito e de acesso a oportunidades, e quando eu finalmente chego ao Legislativo,
para fazer a representação do segmento e das crenças que eu tenho dentro da sociedade, a democracia está declinando e os espaços e os códigos da sociedade estão sendo extremamente atacados e eu fico muito impactada. E aí, quando Marielle é assassinada, é executada, e Anderson são assassinados e executados, eu entendo que eu não tenho o direito de me retirar da cena, porque eu sou uma das poucas vozes que tem o perfil e os marcadores que eu tenho e que traz o conteúdo que eu trago para a política. Então, eu não tinha o direito de sair da política naquele momento. Eu aprendi muito, me fortaleci muito, e quando foi em 2022, eu fui candidata a deputada federal, fui a deputada federal mais votada. Infelizmente, a Paraíba é um estado muito machista. Se você compara Rio Grande do Norte e a Paraíba tem 12 assentos, não elegeu nenhuma mulher. A Rio Grande do Norte tem 8 assentos e tem uma candidatura de mulher e de mulher jovem, que é a Benevides, né? Lá, que agora também é candidata a prefeita lá. Então, assim, a minha aprendizagem com a política foi muito maior depois que eu cheguei no espaço legislativo. Eu acho que é uma grande escola. Cresceu na diversidade. Sempre. Sempre. E assim, quais foram... Eu fiquei até pensando aqui agora, nessa questão da diversidade, viu? Quais foram as suas proposituras lá como deputada? Eu sei que teve o dia de visibilidade do yoga, e aí isso me impactou profundamente, que eu sou um praticante, ex-atual praticante de yoga, mas além desse dia de visibilidade do yoga, teve outras proposituras lá. Quais foram as proposituras que foram aprovadas? Quais não foram? A gente teve muita lei, eu acho que algumas de grande impacto. Por exemplo, em 2017, antes ainda da meu desânimo com a política, né, eu consegui aprovar uma lei que obrigou os hospitais públicos e privados a darem um alimento de acompanhantes, de gestante, pessoa idosa, pessoa com deficiência e criança e adolescente. Né, e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. O serviço público, de imediato, acatou, mas a iniciativa privada quis contestar. E basicamente a pessoa que acompanha e que fica lá deve ter o direito ao alimento, porque ela é um coadjuvante no processo de saúde, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer isso. Isso é concreto na vida das pessoas. A gente conseguiu em 2019, depois de eu já reeleita, eu consegui aprovar a lei, eu apresento o PL, que obriga as escolas públicas a destinarem o absorvente higiênico para as meninas. Aí a gente tem vários indicadores promovidos ainda pelos movimentos de mulheres e pelas mulheres na academia, dizendo claramente que uma menina em situação de vulnerabilidade econômica, sua família não consegue comprar o absorvente, e quando ela está menstruada, no período da menstruação, ela não vai para a escola sem proteção. Então a menina, além de não ter proteção, ela ainda fica excluída do conteúdo de aula, fazendo com que a evasão de meninas na escola aumente. Então, era uma tecnologia que a escola tinha a obrigação de manter para as meninas que não tinham condição, para que as meninas não faltassem a aula, para inibir a evasão e também o baixo desempenho do alunado, né? Porque se cria uma desigualdade aí de gênero muito grande. Uhum. Então, naquele momento, o governador vetou e a gente fez várias estratégias para poder aprovar a legislação. E essa legislação tanto garantiu o absorvente antes do governo federal, né, porque aí era no governo de Bolsonaro, e ele também vetou nacionalmente, mas aqui nós conseguimos aprovar para as escolas, para os presídios e para as comunidades vulneráveis, que são as mulheres cadastradas no Cade Único. A Paraíba sai na frente com a legislação que é nossa, antes do governo Lula assumir o comando e colocar o absorvente higiênico na farmácia popular. Uma outra legislação que eu considero importante é a legislação que incentiva a pesquisa e a qualificação de profissionais e o plantio plantio e produção da cannabis medicinal. A cannabis medicinal foi uma das áreas que eu mais aprendi dentro desse processo, porque eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, eu mesmo sofro de fibromialgia, acompanhei inúmeros casos de crianças com epilepsia, de crianças com doenças raras ou crianças com autismo, pessoas com Parkinson, que tiveram alívio das suas dores, alívio das convulsões, a partir do uso do óleo canabidiol.
e esse óleo era extremamente caro. Tem-se muito preconceito em torno de uma medicação cuja base é a maconha, como se as outras medicações não fossem a base de morfina, a base de outras substâncias que são alucinógenas, tóxicas, e a maconha, diferentemente dessas substâncias, é um fitoterápico, poderia e deveria ser tratado como é tratado várias outras ervas que a gente utiliza na nossa culinária e também na nossa fitoterapia, na nossa forma de curar, de manipular a saúde e doença. E a gente conseguiu aqui na Paraíba investir recursos para isso. Consegui fazer legislação que inibia o racismo e a LGBTfobia dentro de estádios esportivos. Consegui garantir a amamentação segura e livre das mulheres em espaço público, porque a Paraíba e o Brasil inteiro, nesse retrocesso, inclusive as mulheres aqui foram agredidas porque estavam amamentando em público, e amamentar é a origem da vida humana. Você achar que é um ato obsceno amamentar é um absurdo. Então a gente fez leis garantindo que as mulheres não fossem importunadas e que houvesse completa taxação de algum evento que acontecesse em espaços comerciais, em espaços públicos, desses espaços que ocorressem esse tipo de situação. Então, uma série de legislação. A primeira delas foi a regulamentação da cinquentinha. A cinquentinha, na Paraíba, quando ela era apreendida, o proprietário não conseguia tirar, porque não tinha sequer um cadastro e um regulamento. E a gente conseguiu ali, nos primeiros momentos, fazer a regulamentação. Aí fiz a frente LGBT. Combate o crime também, né? Regulamentando, né? Combate o roubo e o desvio, né? Das propriedades, do bem daquelas pessoas. A gente conseguiu fazer a frente ambientalista, trabalhei muito na frente ambientalista, fui relatora do Código de Defesa Animal, que infelizmente um grupo de pecuaristas derrubou, porque não queria implantar tecnologia de abate de animal que não fosse tão perversa e tão cruel. A gente fez uma série de legislações que avançam na área do meio ambiente. Não consegui aqui na Paraíba, e isso me frustrou bastante, criar regras mais seguras para a implantação do que a gente chama das usinas de produção de energia eólica e energia solar, que está sendo uma degradação no nosso território. Não é possível que a energia limpa ou verde degrade tanto o nosso meio ambiente, e não conseguir proibir a quantidade de agrotóxico que no Brasil cresceu exponencialmente e que na Paraíba também. Hoje, não sei se você sabe, mas o maior câncer de incidência no nosso país é o câncer de cólon, um câncer de intestino, e obviamente está ligada à qualidade do alimento. Você estava me dizendo que ia praticar, ia ser vegano, ia diminuir o consumo de carne, mas tem que ter muito cuidado na origem dos alimentos vegetais que você está consumindo, porque se não for de origem orgânica, eles podem estar sendo o veneno que você está consumindo. Podem causar mal também, né? Estela, a militância política é mais difícil para a mulher? Tudo é mais difícil para a mulher, né? Mas quando chega na militância política é ainda mais difícil do que os desafios diários? Sim. Tanto entrar na política, porque a mulher tem uma carga dobrada, então enquanto os homens vão para a associação, vai para a reunião do sindicato, as mulheres têm que voltar para casa, lavar a louça, fazer a comida, cuidar dos filhos. Nós mulheres vamos para a vida pública carregando toda a vida doméstica com a gente. Eu nunca vi nenhum dos meus colegas serem importunados para dizer que um filho estava com febre na escola e ter que voltar para casa. Mas eu vi minhas colegas serem importunadas. Não é importunado, porque filho é prioridade, então devia ser prioridade para os homens também. Mas o cuidado da vida doméstica, que é um tempo enorme, o tempo do cuidado é um tempo de trabalho muito grande e não reconhecido, tanto é que o único lugar que era reconhecido era quando a gente ia se aposentar, que era 5 anos antes do homem. Agora a gente perdeu 2 anos, passou de 55 para 62, os homens de 60 para 65. Mas, concretamente, nós mulheres levamos o acúmulo da vida doméstica, da vida do cuidado, e ainda sofremos agressões
de todo tipo. Ou seja, eu sou uma mulher que tem uma fala muito racional, muito bem estruturada, isso às vezes chama muita atenção. Mas, constantemente, nós mulheres temos as nossas falas desqualificadas, não ouvidas. Um homem repete o que a gente diz e a pessoa diz como disse fulano, e não como disse a pessoa que falou antes dele, que era uma mulher. Ou a nossa fala é extremamente interrompida, ou utilizada e nosso raciocínio é cortado constantemente. Essas são as violências mais delicadas que nós sofremos, né? Existem violências piores que são específicas. Por isso que a gente hoje fala de violência política de gênero, porque, concretamente, a vida das mulheres dentro do espaço da política, que é um espaço hegemonicamente masculino, não é fácil. É uma vida de adrenalina alta. Eu já saio para os espaços de política sabendo que eu vou ser abordada de maneira ou deselegante, ou passada a perna, ou é muito difícil, não é fácil não. E se você for uma mulher que defende ideias de maneira mais forte, mais contundente, aí a violência é ainda maior. Deputada, vamos falar aqui no assunto polêmico. Em dezembro de 2000, também houve uma construção na mídia, já vou dizendo de antemão. As narrativas. Em 2019, houve a Operação Calvário, né? E a senhora, a sétima fase da Operação Calvário, e a senhora foi presa. Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, porque saiu na mídia, já vou antecipando, né? Não tenho nada contra a grande mídia, só acho que ela devia dar a notícia e depois dar os desdobramentos da notícia. A senhora foi presa, em 24 horas foi liberada, e eu queria lhe ouvir sobre isso, sobre essa Operação Calvário, sobre o que foi que aconteceu. Olha, obrigado pela oportunidade de falar, mas a Operação Calvário e a mídia corporativa, elas reproduziram aqui o que a gente viu acontecer no Brasil, que a gente chama de lawfare, né? E esse lawfare, ele é completamente dirigido a pessoas que vêm do campo progressista para poder desqualificar. Eu tenho ultimamente refletido muito sobre o pensamento de Hannah Arendt no livro A Banalidade do Mal, quando ela analisa qual foi a moral que estava por trás de tanta gente, cidadão comum, que começou a participar do nazismo, ou achar que queimar pessoas, matar pessoas asfixiadas com gás e torturar pessoas fosse uma coisa normal e aceitável, né? Como é que uma sociedade inteira foi conivente com o regime nazista. E eu penso o quanto uma mentira, e quando as pessoas contam uma mentira, o que é que elas desejam fazer? Elas desejam convencer que nada vale a pena, que não existe verdade, que todo mundo é igual. E se todo mundo é igual, então você pode ir absolutamente tudo, então não tem regra. E é o que aconteceu aqui na Paraíba, na Operação Calvário. Você tem um governador, eu não era a principal objetivo da Operação Calvário. O principal objetivo era destruir, desconstruir a figura política proeminente mais revolucionária que nós temos na Paraíba, porque se constituiu vindo na política não das oligarquias, mas sim do movimento sindical, sim dos movimentos sociais, que era Ricardo Coutinho. E quando esteve lá, impulsionou outras pessoas que vinham do mesmo lugar e não impulsionou a oligarquia. Dialogou com a oligarquia, mas impulsionou outros perfis dentro da política. Eu sou uma delas, a ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena, é uma delas, e tinha ali, dentro daquele grupo que trabalhava com ele, pessoas outsiders desse espaço da administração pública, que também vinham de outros lugares, ativista da saúde sanitarista, ativista da educação popular, ativista da administração pública com transparência. E essas pessoas ocuparam cargos de relevância dentro do governo. O que ocorre? Quando na 7ª operação eu sou citada, uma das principais coisas, e eu sou citada justamente porque o governador já não era mais governador, Ricardo já não era mais governador, e precisava se manter aquele processo dentro da mão da segunda instância, né, na mão do Ricardo Vital. Aquilo ali foi uma manipulação,
uma grande forçação de barra, e aí eu sou colocada, eu, Márcia e Cida, somos colocadas como mentoras intelectuais. Aí eu começo a ver as contradições. Primeiro que as mulheres não ocupam esses lugares em nenhum dos desenhos, e nesse gráfico, 3 mulheres improváveis estavam exatamente no lugar que as mulheres não costumam estar, no núcleo decisório de qualquer processo. A outra questão é que como é que é Ricardo que vai fazer o desvio sistemático de dinheiro público, se é Ricardo justamente que faz aparecer o dinheiro público? Porque se você observa a receita do Estado antes de Ricardo, a receita de Ricardo quando é governador e a produção de bens que foi feita durante essa gestão. Só na saúde, a gente está falando do hospital de trauma dobrar o número de leitos, de abrir a funcionalidade do hospital, terminar e abrir o hospital de trauma de Campina Grande, de fazer o hospital de bem, de construir o hospital metropolitano, de reformar 38 hospitais da rede pública em todas as regiões que nós temos, de implantar o circuito do coração e abrir o atendimento a crianças cardiopatas, que a Paraíba tinha uma fila da morte de crianças cardiopatas. Quem não conseguia se tratar em São Paulo ou no Rio Grande do Norte, aqui, em Recife, aqui não tinha assistência. Ricardo colocou tudo isso com dinheiro que era da saúde. Então, desse lugar não podia ter tirado, porque se Ricardo tivesse tirado, os outros tinham feito o quê? Tinham levado para casa, absolutamente tinham levado para casa. Isso é uma coisa básica para a gente pensar. Mas a violência foi muito maior comigo, porque comigo, com Márcia, com o próprio Ricardo. Eu fui presa sem poder ser presa, eu tinha a prerrogativa de ser deputado estadual. Antes de 24 horas, a Assembleia se reuniu e deliberou que eu não deveria estar presa. Eu continuei presa, o desembargador me fez ir para dormir na prisão e ir para uma audiência de custódia que tinha um juiz que não tinha a competência de desfazer o que o desembargador poderia. Então, ele colocou para a audiência de custódia, tem que ter ido um desembargador, e foi um juiz. E a minha casa, que é a casa da minha mãe, onde ela foi abordada lá, é uma casa no Zé Américo, não tinha nenhuma TV filmando. As TVs só foram para os bairros nobres da cidade. Na minha casa, lá no José Américo, na casa da minha mãe, não tinha nenhuma equipe de TV, e eu fui a figura proeminente que mais apareceu, porque Ricardo não estava aqui, e eu fui o cargo maior que foi preso, que teve minha liberdade cesseada naquele momento. E além disso, eles entram na casa da minha mãe já com Alzheimer, um quarto onde só tem uma cama de casal, um ar-condicionado e um móvel onde tinha os materiais onde minha mãe fazia fisioterapia. Eles começam a mexer nesse lugar. Minha mãe, inclusive, percebe que tem alguma coisa diferente, e uma delegada de fora disse: olha, vamos sair daqui. Uma pessoa sensata entendeu que não precisava fazer aquela violência que estava sendo feita ali. Então, isso eu não sabia. Eu só vim saber depois o que aconteceu. Então, concretamente, houve muitos abusos, e eu sei que essa será ainda a vergonha do judiciário paraibano, porque isso foi feito com as arbitrariedades de um desembargador e de um promotor público que está naquela linha do Delanhol e naquela linha do Moro, que foram desqualificados tanto como juízes como procuradores. Mas aqui na Paraíba, eles, além dessas atrocidades, eles usaram muito ódio contra a figura proeminente do governador Ricardo Coutinho. A deputada Cida Ramos também foi envolvida. Geralmente ela não costuma falar desse caso, e ela não sofreu restrição da sua liberdade. E eu sempre digo que ela não sofreu restrição da sua liberdade porque ia ficar muito feio eles falarem que nós tínhamos uma composição de uma quadrilha e aparecesse nessa fotografia uma pessoa vulnerável como é a deputada Cida Ramos, que é uma pessoa com deficiência. Então, todo o discurso ia ser quebrado por uma fotografia. E essa é uma situação que eu tenho no meu coração e na minha mente como uma situação que eu desejo e preciso que ela chegue até o final, porque são 5 anos
que o nosso nome, a nossa história foi jogada na lama e não existe um processo. Eu, por exemplo, sou acusada de fazer parte dessa quadrilha. Não tem mais absolutamente nada além de que eu faço parte dessa quadrilha. E essa reunião da Assembleia foi uma reunião secreta, porque saiu na mídia que a reunião da Assembleia para aprovar a sua soltura foi uma reunião secreta. Não foi uma reunião secreta. O voto para esse tipo de situação, assim como o voto para afastar um deputado ou não, ele é um voto que pode ser secreto. Ele não é um voto, ela não é uma... Mas não disseram que o voto foi secreto, disseram que a reunião foi secreta. É muito mais sério do que isso. Mas a reunião não foi secreta, a reunião estava acontecendo, os deputados estavam lá. Agora, a eleição, o voto, ela não dizia respeito ao interesse, era internos corporis, era sobre a continuidade ou algo que acontecia a uma deputada ou um deputado. Em situações internos corporis, o voto pode ser secreto, mas a reunião não foi secreta, os deputados e deputadas estavam lá e tiveram uma reunião para discutir como seria o processo. Isso nunca tinha acontecido e era natural que o presidente reunisse os deputados e deputadas para ter um entendimento comum de como proceder sobre um caso que nunca tinha acontecido. Estela, vamos para a última pergunta de hoje. Muito obrigado pela presença desde já. Como vereadora, quais são suas proposituras? Quais são seus planos? Olha, o papel de uma vereadora, isso é bom demais falar, porque o papel de uma vereadora não é construir praça, não é construir rua, não é fazer escola. É propor, Tem né? muita gente que diz que vai fazer. Então, a pessoa que quer fazer isso tem que concorrer à prefeitura, tem que ser prefeito, tem que ser governador, tem que ser presidente, porque vai tratar do orçamento público. Mas a legislação, ela aprova o orçamento público, ela tem hoje direito a uma pequena emenda impositiva que pode ser destinada a projetos e ações que podem se transformar em políticas públicas, e ela pode propor leis e também, sobretudo, fiscalizar se o governo está fazendo aquilo que é sua responsabilidade e aquilo que foi aprovado pelo orçamento da Câmara. Então, todo orçamento que chega até a população, ela passa pela Câmara. Toda legislação que a prefeitura quer fazer, seja complementar, seja ordinária, passa pela Câmara. Ou seja, hoje nós estamos aqui numa área de preservação ambiental, que tem sido as áreas mais atacadas na gestão de Cícero. E ele transformou o plano diretor na cidade numa carta que pode ser rasgada a qualquer momento. Então, João Pessoa tem o plano diretor é uma das legislações importantíssimas, que é a carta de navegação de como vamos fazer o uso e ocupação da cidade. Então, eu terei que estar acompanhando o uso e ocupação do solo, eu terei que estar fiscalizando o recurso público e eu terei que estar propondo legislações como essas que eu propus enquanto deputada, que são criativas o suficiente para fazer com que o dinheiro público, o orçamento público, chegue de melhor qualidade dentro da população que mais precisa dela. E, obviamente, defendendo o patrimônio histórico, cultural e paisagístico que João Pessoa tem. João Pessoa seria, numa linguagem colonialista, a pedra da coroa, né? A pedra da coroa, numa linguagem colonialista, ela é a pedra da coroa. Mas João Pessoa é uma cidade muito bonita. Ela não precisa ser uma cidade tão desigual e tão sem generosidade com sua gente, principalmente a classe trabalhadora. Então, meu papel enquanto vereadora, vai ser estar presente na periferia e não permitir que o direito da periferia, que é de onde eu venho, que é de onde eu me constituí cidadã, que o direito da periferia seja atravessado. Uma das discussões que eu fiz na Assembleia era de como, às vezes, a polícia militar abordava uma comunidade onde tinha classe trabalhadora e aborda um bairro nobre. A mesma polícia tem tratamentos diferentes por conta de uma discriminação de classe, de gênero, de classe e de raça. Essa defesa é uma defesa muito contundente, faz parte da minha experiência histórica, da minha vida, e eu levarei ela para onde eu estiver. Então, serei fiscal do orçamento público, vou propor legislações criativas que possam assegurar que o dinheiro público chegue na ponta e, principalmente, monitorar e fiscalizar a ação do governo, da prefeitura, em função do interesse da população.
Estela Isabel, bonezinho, pra você se proteger do sol. Eu disse que ia lhe entregar aqui na gravação para fazer o marketing também do podcast, né? Faz parte. Muito bonita. Muitíssimo obrigado. E é de praia, como você disse, É de praia porque ele é furadinho atrás para ir ventilando, né? Muito bom. Olha aí, nunca lhe vi de boné a primeira vez. Ficou bem, viu? Ficou bem. E regula, né? Gratidão. E depois tira essa proteção. Que isso aí é só para... E já diminui aqui, já regula, né? Muito bom. Gratidão, nunca tive uma conversa onde eu pude ter tanto espaço para falar de fato o que a gente pensa sobre as coisas. Aqui é para isso. Muito obrigado pela presença, viu? E volte como vereadora para a gente falar das ações aí, de como está a fiscalização do prefeito. Se Deus quiser, aí a gente vai fazer a participação popular e o acompanhamento disso. E se Cartacho ganhar, não pegue leve não, viu? Vou estar para ajudar e vou estar para cobrar também. Muitíssimo obrigado. Fique à vontade para dizer as últimas palavras, viu? Eu quero agradecer a você, Ramon, vai apanhar chapéu. Apanha. Chapéu cair. Agradecer a você, agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todas, e pedir, olha, são poucos dias que a gente tem e é preciso analisar o que é que a gente tem nas nossas mãos. A gente vai definir, Ramon, quem vai cuidar do orçamento durante 4 anos. E são 5 bilhões de reais do ano que vem, mais 5 bilhões e 200, vai chegar até 6 bilhões e esse dinheiro precisa chegar onde a gente mais necessita. Não dá para você viver numa cidade que não constrói UPA, que não constrói creche, que não constrói restaurante popular, que não constrói infraestrutura para a periferia, que não constrói possibilidade de qualidade de vida para a cidade, que não preserva as árvores, que não preserva o meio ambiente. Então, assim, a gente tem que ter na política quem tenha esses valores e quem defende. Então, conto com você para que a cidade de João Pessoa volte a ser tratada com a dignidade que ela merece ser e seja uma cidade justa, igualitária e sustentável. Obrigado, vereadora. Obrigado, Estela Isabel. Diálogos 83, mais uma edição. Até o próximo.